Gabriel vai fazer a prece e o Gustavo Quilo, do Allan Kardec? Do Vicente de Paulo. Vicente de Paulo. Reunido. Fará a palestra para todos nós. Que Deus te abençoe e te ilumine. Eu vou ler uma mensagem sobre a oração. A oração é um momento sublime de ligação com as esferas da vida superior. E pelas vibrações do pensamento elevado, nos envolvemos com Deus, nos fortalecendo a paciência e a confiança. Nos momentos de paz, aflição, dúvida ou de certeza, é sempre necessário nos recolhermos aos poderes da oração, para nos recompormos nossas energias e agradecer as oportunidades. A prece simples e sincera tem poderes muito grandes. Os momentos de prece são para nós atos preciosos e necessários. Pela oração, nos ligamos ao poder divino, recebendo e doando energias. A nossa maior vitória é vencer. Vencer as barreiras interiores que nos impedem de encontrar a fonte geradora de energias que Deus colocou nas profundezas do ser. Deixe que o amor seja a sua melhor oração. E agora convidamos o Gabriel para fazer a prece de abertura. Os Espíritos, e para o prefácio do Evangelho, fazer hoje, vai ver semana passada, vai fazer o vocação a Jesus. Jesus, ele desce e diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. E fui porque mensageiro de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, o entre nós no caminho do bem, e nos proporciona alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que ele seja para nós o arrimo, o amparo, e nós devemos de todo o mal, Senhor. Proteger aqueles que deixaram se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz e entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus, de Jesus, está encerrado e agora é aberto. E Deus de Jesus está encerrado. Ai, aberto, não encerrado. Mas agora é aberto, não encerrado. Palestrante. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muita alegria que retorne uma vez mais a essa casa. Ligar o microfone. Beleza? Beleza. Retorne uma vez mais a essa casa de aprendizado. Para trazer novamente uma reflexão dentro da nossa doutrina espírita. Sempre gosto de abrir minhas reflexões, minhas explanações, fazendo um pequeno link da doutrina espírita com os primeiros cristãos, onde alguns deles estudavam os evangelhos a que tinham acesso, e os membros daquela própria comunidade que estudavam traziam
para seus amigos, para seus participantes, aquele conhecimento. Isso a doutrina espírita traz. Pois nós, que a gente vem trazer essas reflexões, essas explanações, somos trabalhadores, frequentadores das casas espíritas que estudamos um pouco um tema e trazemos o nosso entendimento desse tema. Né? E também gosto muito de lembrar de um palestrante que se chama Nazareno Feitosa, lá do Nordeste, onde ele costuma dizer o seguinte: o palestrante não propõe um tema, é proposto um tema a ele, ele é intuído a pegar um tema. E via de regra, a palestra é primeiramente para o palestrante aprender, para depois ele repassar esse conteúdo. Porque se a gente pensar bem, a orelha mais próxima da minha boca é a minha. Então eu sou o primeiro a escutar o que eu estou falando, né? Então com isso, hoje, eu trouxe uma pequena reflexão, né, sobre a lei de igualdade e lei do amor. Essa lei de igualdade, a gente vai estar encontrando ela, a lei do amor e a lei de igualdade, lá nas leis naturais, no livro 3º do Livro dos Espíritos. A gente vai ver um pouquinho, bem por cima, hoje sobre elas. Mas principalmente, onde a gente vai trabalhar com as leis naturais. O que vem a ser, pessoal, uma lei natural? Uma lei natural é uma lei da natureza, é uma lei que sempre existiu e que sempre existirá. Por quê? Porque ela é uma lei divina. Ela foi criada por Deus. Certo? São as leis de Deus. Na questão 614, Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? A natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Ou seja, nós nos tornamos infelizes quando transgredimos a lei divina. Quando cometemos um erro, um equívoco na nossa evolução. E é normal isso acontecer? Normal? Não. Acontece. Vivemos num mundo de provas e expiações. Temos que lidar com todos os tipos de sortilégios no nosso dia a dia. E acontece a gente errar, a gente fica triste, acabrunhado, corre, aprende para não fazer de novo. Ou seja, lição aprendida, não vamos errar de novo e vamos aprendendo e evoluindo. E a lei de Deus? Ela é eterna? Então as leis da natureza são eternas? Ou elas mudam? O que vocês acham? Não mudam. É eterna, imutável, como o próprio Deus. Nós não podemos modificar uma lei natural de acordo com a nossa vontade. Nós estávamos vindo para cá e a gente ainda comentou, 2 dias atrás, 40 graus. Agora, frio. Aí não consegue mudar a temperatura por vontade, né? Por mais que estão bagunçando com o meio ambiente, a gente fica com essas maluquices aí agora, né? Mas, ainda assim, são consequências. Da mesma maneira, está chovendo, eu posso fazer sair sol? Não. Está de noite, eu posso fazer ficar dia? Não. Não posso derrogar leis. Se eu subir na primeira do prédio e me jogar, eu consigo flutuar? Não. Não se derrogam leis da natureza. Não se derrogam as leis divinas, elas não mudam. Continuando ali então, qual que é a divisão das leis naturais? Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Qual seria essa máxima, pessoal? Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como a ti mesmo. Também. O problema maior é que nós, seres humanos limitados, né? Temos assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo como a ti mesmo. Mas, só se for como eu quero. Se não for da minha orientação, se não for da minha opinião, se não for da minha religião, eu não amo.
Esse vírgula mais é nosso. Não é a lei natural. Isso somos nós que colocamos. Então, essas leis naturais que nós temos no livro dos Espíritos é justamente para trabalhar e esmiuçar um pouco, certo? Essa lei do amor que Jesus nos trouxe. A gente vai ver no decorrer agora. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Como já o fazem hoje. Pessoal, isso hoje não é hoje, fevereiro de 2024. Isso aqui, o Livro dos Espíritos, essa aqui é da segunda edição. Então é lá 1857, é antes de 1857, é no século XIX. Já o fazem. E continuamos o fazendo. Volto a dizer. Amar o próximo como a ti mesmo, mas... Por quê? Os Espíritos já diziam. É necessário mostrar-lhes a aplicação. Pois do contrário podem negligenciá-la, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere apenas a um de seus aspectos. Os homens precisam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. E via de regra, quando deixa para a gente interpretar, aí fica o gosto de cada um, fica a moda da casa, como diz o ditado. Né? Não está certo. É a mesma regra para todos. Que pensais da divisão natural das leis, da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Está certo essa divisão? Essas são as 10 leis naturais que estão lá no livro 3º do Livro dos Espíritos. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Qual que é a última, pessoal? A da justiça, amor e caridade. Quando eu falei lá no começo que a lei do amor é a lei, todas as outras 9 servem para compor essa, para que a gente possa entender como é para ser aplicada a lei de justiça, amor e caridade. Kardec era um pedagogo, como bem já sabemos, né? Hipólito Leonines Arrivail, ele era um pedagogo, então ele fazia muitas perguntas. Então você pega o Livro dos Espíritos, você vai lendo ele, aí você para, peraí, mas eu li isso aqui. Lá no final, lá na questão, lá no livro 3º, eu vejo que ele faz um link lá com o livro 2º de volta, em uma outra questão. Kardec perguntava de novo. Né? Quase como se diz, quase um movimento de espiral que ele fazia. Né? Ele passava muitas vezes pelo mesmo ponto, perguntando para quê? Para que nós possamos entender como um bom professor, que vem sempre reforçando o conteúdo. Então, questão 803. Dentro da parte da igualdade natural, todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Sim, com certeza. Sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais.
todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Eu negrei essa parte aqui do superioridade natural a nenhum homem. Quem aqui nunca teve a infeliz oportunidade de escutar uma variação daquela máxima? Você sabe com quem você está falando? Quando uma pessoa se dirige com você dessa maneira, ela já está querendo se colocar acima de você. Mas não existe assim. Não existe. Querem uma prova? Que médico consegue trabalhar sem um consultório? Quantos médicos vocês conhecem que assentam um tijolo? Todos temos a importância na obra divina. Todos somos iguais perante Deus, porque todos contribuímos com a nossa parte na obra divina. É isso que trata a lei de igualdade. Não importa se é médico, político, arquiteto, engenheiro, professor, pedreiro, agricultor. Todos somos iguais. Todos somos. Continuando aqui, lá na questão 115, a gente faz o link. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Ou uns melhores e outros piores? Uns mais aptos, outros menos aptos? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Já fiz um comentário numa exposição anterior, numa reflexão anterior, que o Espiritismo é a única doutrina que não trabalha com a questão do paraíso perdido. O que é isso, pessoal? Nós não fomos criados perfeitos, cometemos um pecado e fomos expulsos do paraíso. Nós fomos criados simples e ignorantes e sempre vamos em direção a Deus. Diferente de outras orientações religiosas que dizem, foi criado perfeito, errou, caiu, agora quer voltar para Deus. Nós não, nós sempre estamos indo no sentido de Deus. Uns mais rápido, outros mais devagar, uns numa condição, outros em outra. Então, dessa maneira, todos fomos criados simples e ignorantes. E através das encarnações, vamos desenvolvendo nossas aptidões, como vai aparecer daqui a pouco. Quando Kardec vai trabalhar lá na parte da lei da igualdade, é muito curioso que ele trata das desigualdades. Ele fala do que é desigual para explicar o que é igual. Com isso, questão 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Por que todo mundo não nasce sabendo fazer tudo? Ou de tudo? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência da vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhe dá aptidões diversas. A mistura das aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir com os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Pessoal, o que Kardec vem nos trazer aqui? Que as aptidões se desenvolvem de acordo com como você evoluiu. A partir do seu livre-arbítrio. Se você quis ir mais rápido, se você quis ir mais devagar, ou seja, se você
se resignou mais à lei divina, aprendeu mais, evoluiu mais rápido. Não, eu fui mais remitente, fui mais resistente, um pouco mais devagar. Mas todos temos o mesmo destino. Todos vamos alcançar ao Pai. Todos temos esse destino evolutivo. De onde vem o homem? Para o homem, as suas qualidades morais boas ou más? É Deus que escolhe para cada um. Da mesma maneira. São as do Espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Quanto mais evoluído, quanto mais aprendeu, mais propenso ao bem ele é. Ao bem, pessoal, não é somente a coisas boas, a ter inteligência, desenvolvimento, certo? Ele usa o termo do bem apenas como um adjetivo de bondade, mas não. Também consegue trabalhar melhor as coisas, tem um desenvolvimento melhor para tudo, certo? Passando de um mundo superior para um inferior, no texto anterior ele fala sobre isso, né? O espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas. O que é isso aqui, pessoal? Um dos pilares da doutrina espírita é que sabemos que existe vida em todos os planetas. Alguns planetas são mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. E existe um trânsito constante de espíritos que trocam experiências, auxiliando na evolução desses planetas. Certo? Temos espíritos mais evoluídos que vêm aqui nos auxiliar, às vezes num salto tecnológico, às vezes numa consideração moral, certo? Vêm nos auxiliar aqui da mesma maneira que espíritos que saem do nosso planeta vão, muitas vezes, para planetas menos avançados em missão, não só em prova ou expiação, para auxiliar aqueles outros povos e depois retornam. Ou seja, essa troca de experiências entre os planetas. E o que Kardec pergunta aqui na questão 805, o que é? Quando um espírito vem do planeta mais desenvolvido para o nosso, ele esquece o que ele sabia lá? No caso ele pergunta, né? O espírito conserva suas faculdades adquiridas? Sim. Já o dissemos. Essa parte do já o dissemos é ótima, né? Quer dizer que ele já perguntou antes. Sempre que ele perguntou de novo, ele disse assim, já o dissemos, já o respondemos. Mas eles não se negam a responder. O espírito que progrediu não regride mais. Ou seja, não existe castigo divino que faça você regredir. Não existe lei natural que te faça regredir. O que você já adquiriu, você vai manter com você. Você pode morar num planeta mais atrasado, mas, né, você vai levar a sua intuição, a sua inteligência ainda com você. É mais ou menos aquela, vem um espírito de outro planeta, ou do nosso planeta vai para um outro, né, e aquele é um excelente cirurgião. E ele chega lá e ele vai ser um curandeiro. Ele vai ter a intuição desse trabalho da medicina nossa, mas ele não vai ter um bisturi, um laser, uma máquina de tomografia para trabalhar lá. Ele vai ter a intuição daquilo, mas ele não vai ter a ferramenta para desenvolver aquilo, que é o que ele fala aqui. Ele pode escolher no estado de espírito um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir, sempre ajudando a progredir, a aprender, né? Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir. Isso também é uma das coisas que a gente pode resumir numa palavra aqui, pessoal. Se chama reencarnação no plano físico. Muitas vezes nós temos uma ideia que nós vivemos numa linha evolutiva. Nós não vivemos numa linha, nós vivemos numa faixa de espíritos. Onde nós temos espíritos dentro dessa faixa mais evoluídos aqui no caso, e menos evoluídos aqui embaixo.
Espíritos que vêm da faixa anterior estão entrando aqui, e espíritos que estão saindo da nossa faixa indo para uma faixa mais elevada. Quando reencarnamos, nos permite o quê? Essa troca de experiências. Porque no plano espiritual, os espíritos ficam com espíritos afins. Ou seja, eu vou com espíritos muito parecidos comigo. No caso, tem um trecho, se não salvo engano, no Livro dos Espíritos, que é falado que um espírito podia responder por outro, se ele fosse tão evoluído quanto ele. Então eles podiam até responder meio parecido, quase igual, porque tinham as mesmas experiências. Então no plano espiritual, a gente diz que a gente aprende mais devagar, por quê também? Porque os iguais não ensinam. Você aprende na diferença. Certo? Se você fizer sempre a mesma coisa, todo dia. Por exemplo, todo dia você faz pão. Todo dia você faz pão. Aí um dia você pega uma receita de um bolo. O bolo é diferente do pão. Então é com o diferente que você aprende. Com o novo você aprendeu a primeira vez, depois só repetiu. Isso é muito bom em fazer pão. Mas bolos é uma nova experiência. Então você aprende com o diferente. E a encarnação aqui, no caso, a reencarnação, nos permite esse trabalho com os diferentes. Nós vemos pessoas, exemplos mais evoluídos do que a gente, para tomarmos como exemplo. Aprendemos com nossos amigos e tudo mais, e muitas das vezes damos um pequeno conselho para alguém que ajuda ele também a galgar alguma coisa. Aprendemos com uma pequena situação que a gente presenciou, um conselho, uma conversa. Até mesmo com aquele morador de rua você aprende às vezes. Porque ele te fala alguma coisa, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com algum, eu já tive. Às vezes eles conversam com você alguma coisa, com tal desprendimento, porque eles não têm o que perder. Então eles te falam com tal desprendimento algumas coisas que você entende. Algo que você não tinha conseguido entender ainda. Algumas vezes a gente aprende com pessoas que a gente da sociedade considera menos do que a gente. E que muitas vezes não são. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui. Reparem que é a mesma pergunta. Lá, 180, 805. É a mesma pergunta numa ordem diferente. Sem dúvida. Pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende de sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. A gente está aqui na nossa forma de Homo sapiens. Vamos reencarnar num planeta mais atrasado para auxiliar eles com uma forma hominídea, eu não sei, Homo erectus. Vou continuar sendo inteligente, mas vou estar limitado por aquele corpo. E agora vem uma questão que sempre é cabulosa. A desigualdade social, as condições, a desigualdade das condições sociais, é uma lei divina? É de Deus que pessoas passem o que passam? O que vocês acham? Aquela pausa dramática, né? É uma lei divina? É a vontade de Deus que se opera, que pessoas passem necessidade, passem fome e tudo mais? Eu lembrei agora há pouco, e fui pesquisar no meu Livro dos Espíritos no celular, e depois eu vou comentar. Mas aqui, não. É obra do homem e não de Deus. Ou seja, ter pessoas que sofrem pelo que falta é obra do homem. Questão 922, do Livro dos Espíritos. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz as desgraças de outro. Entretanto, uma medida comum da felicidade para todos os homens? O que vocês acham? Isso aqui está lá no livro 2 da felicidade e felicidade relativa. Livro 2, livro 3, livro 4, se não me engano. E aí, pessoal? Existe uma felicidade relativa? Igual para todos? Para a vida material, a posse do necessário.
Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Por que eu trago isso, pessoal? Porque quando se vê desigualdade de condição social, é a falta da posse do necessário. Muitas das vezes as pessoas dizem, isso é obra divina. Essa pessoa está passando porque ela precisa. Não. É obra do homem e não de Deus. Muitas das vezes a prova é nossa, por ver aquela pessoa passando e não auxiliar. Quem está falindo não é ele, são os homens, por não auxiliar. Essa desigualdade desaparecerá um dia. Só as leis de Deus são eternas. Não a vez desaparecer pouco a pouco, todos os dias, essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Pessoal, isso aqui é o mérito espiritual. Ninguém está falando de mérito físico, influência, dinheiro, coisa do gênero. É mérito espiritual. É aquela pessoa que tem o mérito pelo trabalho dela, pelo que ela evoluiu enquanto espírito, e com esse desenvolvimento ela vai poder trabalhar a sua encarnação melhor. Com a posse do necessário. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Isso aqui, pessoal, se a gente parar para pensar, né? Algumas vezes, Kardec coloca essa questão do sangue mais ou menos puro também, que por mais que ele tivesse passado a Revolução Francesa, ele vivia no Império, né? De Napoleão, terceiro, se não me engano. E nos arredores da França existiam muitos impérios ali. Existia nobreza. E o nobre, se você passasse na frente da carruagem dele, ele te atropelava. Se você fosse plebeu, ele nem pensava duas vezes. Ele não tinha o trabalho de puxar as rédeas, ele passava por cima. Mudou muito por hoje em dia. Tem alguns malucos andando com uns carrão aí, e se você não cuidar, te atropela. Né? Que muitas vezes se acham mais importantes do que outros, acham que tem um sangue mais ou menos puro, ou uma posição social melhor, ou pior. Mas aí vem as pequenas mudanças, inventaram uma coisa chamada faixa de pedestre. É a lei dos homens obrigando a pessoa a parar para o pedestre poder passar. Um pequeno avanço que faz uma condição mudar. Hoje em dia já dá para ver até alguns momentos as pessoas freando para as pessoas atravessarem a rua sem ser na faixa. Já é mais uma evolução. Né? Então, vai desaparecer devagarinho, como eu disse ali no começo. Só as leis de Deus são imutáveis. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Que pensar daqueles que exploram o mais fraco para ter ganho pessoal? Trocando em miúdos. Esses merecem o anátema. Infelizes que são, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Algumas vezes acontece essa posição de superioridade não ser nem uma exploração material, pode ser uma exploração psicológica. Pode tratar mal uma pessoa porque ela é mais pobre, porque ela é de uma cor diferente, e ela vai reencarnar dentro da lei de causa e efeito e responder por isso, quando não na própria encarnação. Às vezes a pessoa é muito preconceituosa, vou usar agora aqui um exemplo, com negros, e a filha vai para fora fazer uma faculdade, o filho vai para fora fazer uma faculdade, e casa com uma pessoa, contrai matrimônio com uma pessoa negra, uma pessoa que tem um filho negro, e os pais e os avós amam aquele filho. Ou seja, dentro de uma mesma encarnação, a pessoa aprende. Quizá seja dessa maneira, pode ser de uma maneira mais penosa o aprendizado. Depende da gente. Conciliar-os a caminho, já diria Jesus, né? Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Explorar por um excesso de trabalho. Pessoal, isso aqui, não sei se isso aqui acontece hoje em dia. Eu só estou lendo o que Kardec escreveu no século XIX. Hoje em dia não acontece mais, né?
Nós não estamos vivendo hoje a geração do burnout, né? Onde as pessoas estão tendo problemas psicológicos devido ao excesso de trabalho. Onde nunca se consumiu tanto medicamento ansiolítico e tarja preta como é consumido hoje. Por quê? Porque vivemos numa sociedade de consumo. Não somos medidos pelo que somos, somos medidos pelo que possuímos. E somos educados a possuir. Aí você liga teu celular, via de regra, os jovens gostam muito do iPhone, né, e tal. Né? Aí entra numa rede social e tem uma pessoa dizendo assim, trabalhe mais, e você vai ficar rico, e vai poder comprar mais. Trabalhe enquanto todos dormem, estude enquanto todos descansam. Certo? Trabalhe, 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 você fica rico. Eu vendo isso esses dias e me peguei pensando, agora, 20 para as 9 da noite, deve ter alguém chegando com uma carrocinha de reciclável, depois de trabalhar desde as 4 horas da manhã juntando lixo. Trabalhou, literalmente feito um cavalo puxando uma carroça, para não conseguir direito de comprar o pão do dia. Se é uma regra trabalhar para ficar rico, por que ele não fica? Temos que rever algumas coisas também na nossa sociedade. É uma das piores ações, aqueles que exploram. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. Ou seja, quando chegar na idade de descansar, deve descansar. E deve ser provido para ele esse descanso. Por ele mesmo. Mas o que fará o velho que precisar trabalhar para viver e não pode? O que vai ser dele? Vamos trocar a palavra velho, pessoal, pela palavra incapaz. O doente. Ele diz aqui, senão, sim, pois não está obrigado a nada senão na proporção de suas forças. Não é só o velho. O jovem doente, incapaz de trabalhar, que não tem uma capacidade laborativa total, ou eventualmente não conseguiu um emprego. Onde fica a caridade divina? O amor que Jesus nos diz para ter? Como é que a gente resolve? Na 685, Kardec pergunta, mas o que falar do velho, do doente, do fraco, daquele que não consegue, que precisa trabalhar para viver e não pode ou não consegue trabalhar, não consegue um emprego digno, para ter o necessário para viver? De quem é essa responsabilidade? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Está no livro dos Espíritos. Mas a gente ajuda e a pessoa não se ajuda. Jesus curou muita gente. Muita gente. Ele julgou alguém que ele curou? Ele julgou a mulher adulta? Quando ele a resgatou de ser apedrejada? Não. Se Jesus não julgou, por que nós podemos? Na lei de caridade é a nossa obrigação ajudar. Fazer com que as pessoas melhorarem sua condição e então evoluir. A igualdade absoluta das riquezas é possível e já existiu em alguma vez? Não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Dentro daquela situação de encarnação, o espírito vai ter mais, o outro vai ter menos. Mas nenhum deles deve faltar o necessário. Deve ter mínimo para poder viver bem, com dignidade, posse do necessário. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Essa quimera que se lança, divide tudo igual. Entendimento errado, mas são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Reparem que local. Sistemáticos, eles criam um sistema. Ou ambiciosos e invejosos. Não são a mesma coisa.
As pessoas imaginam um sistema para se melhorar, tudo evolui. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Muitas vezes ficamos dizendo, não, porque querem fazer isso, querem distribuir tudo igual. Não, não é isso. Ajudar, dar a possibilidade da posse do necessário para todos, para que todos possam trabalhar e evoluir bem. Ou alguém realmente acredita que alguém com fome consegue estudar? Que consiga disputar com alguém que não tem fome? Ou alguém que vai um dia de geada fria na nossa região, de pé no chão para a escola, de camiseta, esperar a merenda para poder comer? Vai conseguir disputar com aquele filho bem alimentado? Não. É a falta da posse do necessário. E é com isso que nós temos que trabalhar e fazer melhorar. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Não. O bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Ou seja, as riquezas não precisam ser igual, mas o bem-estar tem que ser, no mínimo, pelo mínimo igual. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem o perturba. Querem ver um exemplo? Numa palestra do Haroldo Dutra Dias, um dia ele fala assim, ele é juiz, né, na época, hoje já não é mais. Ele chega e diz assim, que a irmã dele, que era médica, sempre quis ser cozinheira. E ela foi uma boa médica, mas teria sido uma excelente cozinheira. Ou seja, ela gostava de cozinhar, mas a mãe dela fez ela ser médica, pensando no material. Mas ela poderia ser uma boa cozinheira e poderia viver bem com isso. E o que está de errado? Precisamos, né? É possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Já indo para a conclusão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o amor ao próximo como a si mesmo, a lei do amor. Lá no item 9. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançados e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue da lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz ao homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em que predominam os instintos,
A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Isso é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento, trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios de suas alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, Jesus nos deixou. Amai-vos, amai ao próximo como a ti mesmo, sem o mas. Muito obrigado a todos. Fica uma pequena mensagem. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Albert Schweitzer. Muito obrigado. Eu vou falar. Nós agradecemos a você, Gustavo, pela exposição da noite. Que Deus te ilumine sempre. E volta à nossa casa. Então agora nós passamos para a segunda parte, que é o passe. Que todos nós possamos fechar os olhos. E vamos mentalizar esse Jesus que nos ensinou a amar. Amar a todas as pessoas, como diz os animais, as plantas, o planeta. Tudo que vem de Deus vem por amor, porque Deus é amor. E Deus espera que todos nós possamos aprender a amar. Amar a todos, do fundo do nosso coração, sentir a beleza da vida, sentir a esperança, a confiança, e Jesus também abençoando a todos nós. E neste momento que aqui nos encontramos para aprender, para conhecer a doutrina espírita, para conhecer as verdades que Jesus nos trouxe. Ainda não sabemos amar como Jesus nos amou, mas precisamos desenvolver isso em nós, começando na nossa família, que é de suma importância esse desenvolvimento dentro da família. Que Jesus possa abençoar os nossos lares, abençoar a nossa casa espírita e nós todos juntos buscar Deus em nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vós não conhece, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai nós beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. E assim podemos iniciar o passo.